aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado. Não é bem 3, tá? Seria 2. Porque 2, praticamente, elas têm o poder de uma. Tá? E uma, praticamente, ali que é um aviso. Tá? Mas vamos à pauta aqui. Primeira matéria. É uma coisa que eu sempre venho avisando e muita gente não dá ouvidos. Né? Só que a polícia começou a apertar o cerco. O que é? Houve uma pessoa, um estrangeiro no Japão, que ele fez propaganda nas redes sociais de medicamentos que não são aprovados no Japão. Então, o que aconteceu? A polícia, catou. Eu vou trazer isso para você. Tá? E as outras 2 matérias é com o Ishiba. Tá? Ele está falando sobre um futuro, construção de uma nova imigração. Então, que quer um novo, como é que fala assim? Uma nova imigração para lidar só diretamente com os estrangeiros. Então, grande provavelmente vai mudar algumas regras em relação à imigração, tá? Parte de vistos e etc. E é isso que eu quero trazer para você, já para você ficar bem atento. Porque quem assiste o canal há muito mais tempo, é que eu parei de falar, mas eu sempre falava, dê valor no visto que você tem. Tá? Dê valor porque as coisas estão mudando no Japão, as políticas estão mudando e nisso muita gente está ficando para trás, muita gente está perdendo os vistos. Né? E eu venho reportando todas essas mudanças, tanto que toda vez que eu dar o reporte de mudança, eu sou muito criticado. Só que aí depois o que acontece? Quando as pessoas veem que a coisa está realmente mudando ali, elas colocam a mão na consciência. Mas não aparece um para pedir desculpa, mas vê que a coisa realmente está acontecendo. Eu sempre trago isso com antecedência aqui no canal. Isso aqui é mais uma. Tá? Então, para você que mora aqui no Japão, para você que pretende vir para cá, só toma cuidado com o que faz. Tá? Evita fazer xixi fora do pinico, porque vai dar problema. Vai dar consequências muito maiores do que tem hoje. Tá certo? E, antes de começar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Mas vamos lá. Você tá me vendo com isso aqui, né? Porque tá um frio, rapaz. Mas tá um frio aqui dentro, vocês não fazem ideia. Mas vamos lá. A polícia da prefeitura de Aichi prendeu um vietnamita sob suspeita de violar a lei de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. A proibição de anunciar medicamentos não aprovados. E olha aí, por que eu estou trazendo isso? Porque tem muito brasileiro que faz isso. Eu já havia alertado isso aqui no canal. Mas como o canal é pequeno, não tem grande abrangência, as pessoas não dão ouvido aqui, como é que se fala? Toca por isso mesmo. Mas vira e mexe aparece brasileiros postando medicamentos no Facebook. E por postar assim, se aparecer algum desafeto lá e denunciar a pessoa se lasca. Aí daqui a pouco fala que Deus é ruim, o universo conspira contra ela, a lei do karma, etc. Mas aquela versão tá procurando. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. E é esse tipo de coisa que eu sempre venho alertando. Tome cuidado que você tá aqui, né? Porque faça valer seu visto. Esse é um dos motivos, tá? Porque se você não paga o preço para sua liberdade, porque a liberdade tem um preço. Muitas vezes, eu sou livre, eu não tenho que pagar nada. Não, tem. Porque se você não cumprir com as regras e estatutos, você perde a liberdade. E qual que é o preço da sua liberdade? Você cumprir as regras. Simples. Por postar anúncios, né? Proibição de anunciar medicamentos não aprovados por postar um anúncio em um site de rede social para a venda de contraceptivo de emergência, a famosa pílula do dia seguinte, tá? Que não foi aprovado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar aqui do Japão. Porque no Japão tem uma para vender. Tá? Mas se colocar outras, como é que fala assim, outros tipos, dá problema. É a mesma coisa, outros tipos de medicamentos que trazem do Brasil para o Japão que não são aprovados aqui. E as pessoas anunciam na rede social. No caso Facebook, da vida e etc. E se alguém for lá, ou mesmo, porque a polícia japonesa ela tem uma parte de agência de, como é que fala assim, a cyberdefesa. Ali. Essa parte de cyber é que eles lidam diretamente com a parte de redes sociais.
Então, como é que fala assim? Até por medida de azar, a pessoa posta um negócio e um policial vê isso aí, meu, dá problema. Eles vão pra cima da pessoa. Eles vão fazer o famoso cheirabeiro, que é a investigação, e se comprovar isso, a pessoa vai ser presa, vai. Por quê? E por pouca coisa. Então é perigoso certas práticas são perigosas, mas aí a pessoa está assumindo um risco. Então ela nunca vai poder falar que, como é que fala assim, o Japão é racista, o Japão é isso. Não, porque ela está fazendo coisa contra a lei no Japão. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Mas continuando aqui. Acredita-se que a empresa que estava promovendo os medicamentos baratos para os vietnamitas que viviam no Japão, e investigações estão em andamento sobre os volumes de vendas e fontes de aquisição. É aquilo que eu falei. A partir da hora que tem a denúncia, ou é constatada a denúncia, eles vão fazer todo o cheirabeiro, no caso, toda a investigação. O suspeito preso foi Jin Kong-tai, rapaz de 30 anos, um funcionário de um escritório em Suhara, na cidade de Izumi-sano, em Osaka. O mandato de prisão alega que o suspeito anunciou a venda de medicamentos não aprovados nas redes sociais por volta do dia 2 de janeiro. Você vê, olha a data que nós estamos, olha quanto o negócio foi. Então você vê que é feito todo o cheirabeiro o negócio, né? A polícia da prefeitura, também no caso do estado de Osaka ali, também prendeu Fan Hoi-dui, de 36, um funcionário da empresa de Terashima-cho, em Gifu, o estado que eu moro, sobre a suspeita de violar a lei de controle de imigração e controle de refugiados, sobre atividades não qualificadas. É aquela velha história, a pessoa não tem visto, não tem autorização para fazer certas coisas e ela vai lá e faz. Por operar um negócio de vendas pelo correio. Por isso que eu falo para você, quer montar um negócio no Japão de venda, se cadastre, monte um MEI, porque como é que se fala assim, da cadeia, acabei de provar para você que uma pessoa vendendo pela rede social está sendo presa. Então, aquilo que eu sempre havia alertado as pessoas há muito tempo atrás, o Japão está querendo dinheiro. Ele vai atrás de quem está sonegando imposto. E se você tem um negócio de revenda de produtos via Facebook, com o My Number, ele vai ver as transações, porque você vai ter que receber o dinheiro pelo banco. O banco, por mais que sejam pequenos montantes, mas em grandes volumes, o banco vai falar, pô, como é que está o negócio? E quando você vai renovar, como é que se fala, o cadastro no banco, no caso assim do banco do correio, existe um papel verdinho que praticamente é uma enquete, que você tem que preencher ele e sair respondendo várias coisas. Se aquilo ele não tiver de acordo com o que está acontecendo na sua conta bancária, eles vão te denunciar. A partir da hora que te denuncia, você vai passar por investigação. Só que ninguém vai chegar na sua casa, você está sendo investigado. Não. Eles vão ver toda a coisa, eles vão reunir toda a papelada, aí na hora que já tiver tudo, eles vão lá e te processam. Pô. Por isso que eu falo para as pessoas, tem muito brasileiro que monta as coisas, quer montar as coisas nas redes sociais, achando que não vai pagar imposto, que não está correndo risco. Está aqui, está correndo risco. Aí na hora que acontecer alguma coisa, vai culpar Deus e todo mundo, mas ela nunca é culpada. Então vamos ler aqui de novo aqui. A polícia da prefeitura também prendeu Fa Hoi-du, né, de 36, um funcionário de uma empresa de Terashima-cho, né, na cidade de Gifu, aqui, no estado onde eu moro, sob a suspeita de violar a lei de controle de imigração e controle de refugiados para as atividades não qualificadas, por operar um negócio de vendas pelo correio, o famoso Takkyubin. Tá? Acredita-se que eles eram responsáveis pela venda dos produtos farmacêuticos anunciados por Di, né, o cara de 30 anos que foi preso. De acordo com a polícia da província, os anticoncepcionais de emergência são vendidos no Vietnã por cerca de 50 ienes ou comprimido. Olha que negócio de Yasui, né? Então você vê que é um grande negócio. O anúncio incluía frases em vietnamita ali, né?
com escrito poucos efeitos colaterais enviados para todo o país. Então, se você está achando que você vai escrever em português que a polícia não vai te pegar, lê do engano. Você vê que eles, na língua lá vietnamita ali, eles foram, traduziram e pegaram o povo. Então, tome cuidado, quem avisa amigo é. Estou trazendo isso aqui antes da matéria principal, porque muita gente não assiste até o final do vídeo. Tá? E esse tipo de alerta vai incorrer ao bem-estar de muita gente. Então, rogo a sua boa vontade. Quer montar um negócio no Japão, não há problema. Mas registre-se. Ah, japonês, não sei o que fazer. Já tem brasileiros que dão consultoria, fazem abertura, fazem toda essa parte fiscal para você. Se você não sabe falar a língua, não sabe, procure um desses brasileiros. Né? Tem a Viviana lá, a Makiyama, que ela sempre está postando vídeos no canal, né? No canal, assim, não no meu, né? No YouTube, no canal dela e outros nas redes sociais. Tem uma outra brasileira também, uma meio lourinha, não sei o nome dela, também que ela está fazendo assessoria também. Essa brasileira, como é que fala? Ela é menos conhecida porque ela posta menos vídeos, então está menos em evidência. Mas tem também. Então tem uma série de brasileiros que estão fazendo esse tipo de serviço. Né? Então procure um deles para fazer o registro. Mas faça. Não fique, como é que fala assim, sem a margem da lei, porque com o My Number, a polícia vai ver sua transação. O governo vai ver sua transação. A partir da hora que ele encontrar discrepância, eles vão para cima de você. É fato, tá? Tanto que como é que fala assim, uma das diretrizes do My Number que é evitar evasão fiscal e lavagem de dinheiro. E no caso também, tá? Sonegação de impostos, que é isso aqui. Tá? Então, aviso foi dado, já fiz a minha parte, quiser acreditar no tiozão aqui, fica a seu critério. Mas vamos aqui. Essas próximas duas matérias, tá? São praticamente duas em uma, falando sobre parte, né, de estrangeiros e imigração. Se você não tiver um certo tempo, tá, não assista. Assista quando você tiver tempo, porque isso aqui requer um pouco mais de atenção. Até porque a interpretação desses fatos aqui é meio complicada, porque muita gente vai interpretar de várias formas diferentes isso aqui. Tá? Só que no resumo da ópera, isso vai dar o que falar para os estrangeiros, querendo ou não. Mas vamos lá. Na sexta-feira passada, tá? Dia 21, houve, acho que é 21, sexta-feira, foi no dia 21, houve uma deliberação do parlamento. E o Ishiba, ele foi lá para responder várias perguntas. Por quê? Se ele não fosse lá para responder essas perguntas, ele não teria as leis orçamentárias e outras coisas que ele queria para ser aprovadas. Então, primeiro, tudo passa pelo parlamento. Por isso que quando acontece alguma coisa aqui no Japão, nessa parte de leis, a culpa não é só do governo. A oposição também é culpada, porque a oposição foi conivente. Então todos os políticos ali são culpados. Não adianta querer culpar só o governo. Porque eles entram no parlamento, eles começam a deliberar. Em cima daquela deliberação, aí depois eles falam, não, isso aqui dá para passar, isso aqui vai ser aprovado, isso aqui não dá para passar, isso aqui você precisa mexer, e acabou. Aí tem aquele novo momento para mexer, etc, para passar uma nova deliberação. Tá? Só que é isso que aconteceu no dia 21 que eu vou trazer para você. Olha só. No Comitê do Orçamento da Câmara dos Representantes, Takahashi Hideaki, que é a representação proporcional da parte norte de Kanto, que é o do Partido da Restauração do Japão, né? Que é o representante da cidade local de Kawaguchi, do estado de Saitama, fez uma pergunta sobre o povo curdo, que é um grupo minoritário da Turquia que está concentrado na cidade. Takahashi disse sobre os curdos: 3.000 deles estão concentrados em uma área centralizada ao redor da cidade de Kawaguchi. Isso está se tornando um grande problema.
Então perguntamos ao primeiro-ministro Ishiba sobre sua opinião sobre a coexistência com os estrangeiros que não seguem as regras. Não segue as regras. Por que eu tenho que frisar? Porque muita gente pula, acha que tem tipo assim, audição seletiva, ela só escuta o que ela quer. E a coisa não é bem por aí. Tá? O primeiro-ministro disse: é importante seguir as regras, mas não posso dizer com certeza que todos farão isso. Como o governo japonês é totalmente inaceitável que estrangeiros que não seguem as regras causem danos às vidas e propriedades do povo japonês. Então ele enfatizou: não podemos coexistir com estrangeiros que não seguem as regras. É responsabilidade do Japão impedir que tais pessoas permaneçam no Japão. Então o que vai acontecer? Daqui para frente. Começou a fazer xixi fora do pinico, vai ser deportado. Traduzindo as entrelinhas é isso. Então, para as pessoas que estão aqui no Japão e não estão seguindo as regras, vão ser deportadas. A japonesa, mas é só caso de vandalismo, de agressão? Não. Dependendo de sonegação fiscal, problemas tributários, dependendo, vão correr com a pessoa também. Porque eles não querem problemas. Entende? Com estrangeiros. Então, já fica aqui a dica. O Japão vai aumentar o número de deportação de estrangeiros. Por isso que eu falo que a liberdade ela tem um preço. Se você não seguir o preço daquela sua liberdade naquela região ali, porque isso aí muda de local para local. Tá? A sua liberdade ela tem um preço dependendo do local que você está. Dentro da sua casa é X. No seu ambiente de trabalho é Y. Na rua é Z. Só que se a gente não segue essa, como é que fala assim, conveniência social, a gente se lasca. Só que tem coisas que são mais graves que outras. E nisso dá problema, mas já estou te alertando. O governo japonês vai começar a aumentar deportações. Continuando aqui. Takahashi citou o caso de um homem turco que foi preso no dia 19 por perseguir uma mulher e agredi-la sexualmente em um parque, explicando que há muitos casos assim. E ele também disse: há muitas pessoas sem status de residência que estão envolvidas em mau comportamento. Eu quero que elas sejam deportadas e tratadas rapidamente. Agora ele falou com as palavras aqui, como é que fala assim? Abertas. Serão deportadas. Por isso que eu falo para você, dê valor no visto que você tem. Porque as regras estão mudando e já estão há alguns anos mudando. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Porque quando começa com essas mudanças, eu já trago rapidamente. Tanto que tem canais aí que nem postam as coisas que eu posto por não acreditar nas coisas. Só que depois, na hora que a bomba arrebenta, todo mundo posta e eu não. Muita gente já me perguntou: japonês, mas por que você não posta tal coisa que foi reportado? Porque eu já havia postado 3 meses antes. Não faria sentido eu postar a mesma coisa 2, 3 vezes só para ganhar like. Bom, pelo menos penso eu. Poderia ter feito para ganhar visualizações, mas não. Então tem muitas coisas que as pessoas precisam parar para aprender. Por isso que eu falo que tem muita coisa de geopolítica que, se a gente prestar atenção, tem muita informação. E nessa muita informação você consegue fazer bons investimentos, né? Ou não. E é isso que muito trader pega essas informações para fazer os investimentos antes das outras pessoas. Continuando aqui. E o primeiro-ministro então disse, né, mais uma vez, é extremamente importante deportar rapidamente aqueles que devem ser forçados a sair, como os residentes ilegais. Deportaremos rapidamente aqueles que não têm permissão para ficar em nosso país. Então, se fizer xixi fora do pinico, você já sabe. Vai ser deportado rápido. Tá? Isso na parte dos ilegais.
Fez problema, começou a dar problema para o governo também, eles vão ver, dependendo do caso, deportação para a pessoa. Eles vão aumentar o número de deportações. Mas ficou ilegal no Japão, eles já dão, como é que se fala? Já estão avisando, vai ser deportado. Takahashi também questionou a resposta do governo, dizendo: pessoas designadas como terroristas pela Turquia estão entrando no Japão sem pensar. Não há nenhuma medida de controle de fronteira a vigor. Acredita-se que o motivo para isso seja que o governo turco designou a Associação Cultural do Kurdistão Japonês, que é uma organização curda sediada em Kawaguchi, na província de Saitama, e seus representantes como apoiadores de uma organização terrorista, em relação ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Sobre a decisão do governo de aceitar trabalhadores estrangeiros, ele criticou o governo dizendo: mesmo que entre estagiários técnicos, cerca de 10 mil desaparecem todos os anos. E isso não é justo como país. E pediu o estabelecimento de um sistema para aceitar os estrangeiros. Aí o primeiro-ministro disse: trabalharemos com cada ministério para revisar o sistema de entrada. Então você viu que a coisa está mudando. Isso é a primeira matéria. Aí vamos na segunda aqui. Aí houve uma série de deliberações ali, aí o Ishiba estava se lascando inteiro, os caras estavam comendo ele com farinha. Aí chegou um certo momento dessa deliberação do dia 21, né? Em relação à aceitação dos trabalhadores, porque aquela parte dos curdos foi uma, essa aqui é outra, tá? Falando de estrangeiros também. Em relação à aceitação de trabalhadores estrangeiros, o ex-secretário-geral Fujita, do Partido da Restauração do Japão, destacou: dependemos de trabalhadores estrangeiros em fábricas locais, casas de repousos, indústrias de manufatura. A parte de manufatura é onde que a grande maioria dos brasileiros trabalha, está no Japão. E em outros lugares. Mas precisamos chegar cuidadosamente a um consenso entre o público sobre qual será a demografia, incluindo trabalhadores estrangeiros. Precisamos da capacidade de elaborar e gerenciar estratégias. Só por isso já dá para eles vão apertar mais a parte de vistos. Só por esse trecho. Porque ele fala assim: precisamos chegar num consenso sobre, entre o público, qual será a parte demográfica, incluindo os trabalhadores estrangeiros. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. Vamos ver o que é definição de demografia aqui, tá? Para as pessoas poderem aprender. Demografia é a ciência que estuda a população humana, analisando sua formação, evolução e distribuição. É uma área da ciência social que se baseia em dados estatísticos. O que estuda a demografia? Tamanho, distribuição espacial e composição da população. Então, onde tem mais gente, menos gente, quantidade de pessoas ali. Característica de uma sociedade ou grupo específico. Por exemplo, parte do bairro da Liberdade. Antigamente, a grande maioria era japonesa. Hoje não, hoje você vê que já tem chineses, coreanos, etc. Mas a grande maioria antigamente era japonesa. Isso é um exemplo. Dinâmicas populacionais, como crescimento e distribuição da população, relação entre a população e o espaço, como a demografia é feita. São feitas coleta de dados estatísticos sobre a população da região ali, construção e indicadores demográficos, construção e interpretação de informações sobre a população, utilização de gráficos, tabelas e relatórios. Qual que é a importância disso? A demografia é importante para atender à necessidade da população. Por exemplo, se os dados demográficos podem ajudar a saber quantas escolas devem ser construídas em determinada zona. E está batendo esse tipo de problema aqui no Japão com parte de médicos. Estavam concentrando muitos médicos em uma região e poucos médicos em outras.
Então agora você aprendeu com o Japa aqui o que é a parte demográfica. Tá? Então a partir daqui você nunca vai poder alegar que você não sabe o que é demografia. Tá? Então vamos lá. Por que eu quis mostrar isso para você? Porque grande provavelmente, dependendo da situação, eles vão descentralizar os vistos. Ó, seus vistos você pode trabalhar para tal região, tal região, tal região. É mais ou menos assim. Tá? Isso vai ser para todo mundo? Grande provavelmente não. Mas já dá para você ter uma ideia. Em respostas, o primeiro-ministro Ishiba disse: a população diminuirá nos próximos 20 anos. Então, para manter a vitalidade do país, precisamos considerar políticas sobre como aceitar talentos estrangeiros. Talentos estrangeiros são pessoas, você e eu. De uma forma que seja apropriada para o Japão. Então a pessoa não vai poder ter grande liberdade para fazer qualquer coisa. O Japão vai definir o que ela pode fazer. Precisamos considerar se devemos criar uma organização como uma agência da população que considere a estrutura geral do país. Então, grande provavelmente eles vão criar uma nova imigração voltada só para os assuntos dessa parte de vistos e separação para vistos de trabalho. Vou dar um exemplo. Isso aqui é exemplo, tá? Igual, por exemplo, Izumo. Se eles virem que está sendo muitos vistos para Izumo de trabalho, pode ser que no futuro eles não, está enchendo muita gente para lá. Então não quero mais gente em Izumo. Eles param de soltar visto para Izumo. Enquanto a partir do Fukui, como está sempre precisando de gente. Ah, para Fukui tá bom. Então quer ir para Fukui? Te libero o visto para Fukui. Então você vai para Fukui. Isso é um exemplo, tá? Desse tipo de coisa que o governo está querendo fazer. Então o governo japonês, ele vai mexer na parte de imigração e vai. E geralmente quando eles fazem isso é uma coisa muito silenciosa. Quando teve certas mudanças na lei de imigração, isso não foi jogado a público assim. As pessoas tinham que ir lá garimpar. Eu era uma delas. Tanto que quando começou aquela parte da elegibilidade e etc, eu praticamente se eu não fui o primeiro, eu fui um dos primeiros a postar isso. Mas rapaz, deu um rebu. Me chamaram, como é que se fala assim, de fascista, taxista, maquinista, isso para começar. Aí daqui a pouco veio mais meia dúzia de doido falando, não, esse daí é confiliado à empreiteira. Nem, como é que se fala assim, nem empreiteira eu tava. E por aí. Não sei nem te falar como é que fala assim, foi tanto absurdo que eu tive que ler. Foi um quebra-pau danado na época. Por isso que hoje eu já não tenho mais paciência. Começou a encher o saco, eu já bani do canal. Não, perdeu o direito de falar. Não me importo que as pessoas escrevam no comentário. Muito pelo contrário, gosto que as pessoas escrevam no comentário. Mas que seja uma coisa, inteligente. Não escreva qualquer besteira não, porque minha paciência nesse ponto já é zero. Começou a falar muito absurdo, que não faz nem parte do contexto, eu já corto. Não tem conversa. Então tá nesse ponto. Então você vê que o governo japonês ele vai mexer na parte das políticas, vai. Tanto que quando teve aquela mudança na parte da imigração, que quando um dos cônjuges era estrangeiro e o outro descendente, e quando havia separação, se um dos cônjuges fosse lá e denunciasse na imigração, o cônjuge que era estrangeiro, ele era praticamente convidado a se retirar do país. Muita gente não acreditou quando eu postei esse tipo de coisa. Foi quando começou, entre aspas, as detenções e deportações em relação a isso. Teve que aparecer na mídia vários casos para comprovar aquilo que eu já havia anunciado antes. Isso é só um exemplo, tá? Como teve aquele negócio da elegibilidade também no começo, isso foi outro exemplo, me xingaram para dedéu. Então tem outros exemplos, isso aqui é outro.
Isso aqui vai mudar de acordo com daqui a um certo tempo, vai. Isso vai depender do que? Da agilidade do governo Ishiba. Se o Ishiba ele for ágil, em questão de 1 ou 2 anos ele implementa isso aqui. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Por isso que eu falo pra você, quer vir pro Japão trabalhar, ou você já está no Japão trabalhando, dê valor ao seu visto. Faça seu visto valer a pena. Tá? E ande, como é que se fala assim? Nos rigores da lei. Quer montar um negócio? Não há problema. Monte um negócio, mas se registre. Não fique na margem da lei. Porque se acontecer alguma coisa, você vai ser preso. E da forma que o governo japonês está querendo lidar com os problemas com os estrangeiros, vai ser uma deportação atrás da outra. Aí daqui a pouco vai aparecer, nossa, coitadinho, está sendo deportado. É, mas é aquela velha história, ninguém é deportado à toa. Alguma coisa aconteceu para chegar àquele ponto. E no mínimo, para chegar nesse ponto, que existe o quê? A ilegalidade. E é isso que as pessoas romantizam. As pessoas romantizam que eu tenho o direito de ser ilegal em tal local. É a mesma coisa que pessoas romantizam a pobreza. Não, a pobreza não é legal. Não tem que romantizar a pobreza. Pobreza é um estado. O estado ele muda. Eu sou pobre hoje, amanhã eu tô rico. Mas você precisa fazer alguma coisa, por quê? Para você trabalhar para isso, para mudar esse negócio. Não é romantizar a pobreza, não. Ah, eu sou pobre, coitadinho de mim, né? Me achute. Não, para com isso. Nós temos que ajudar? Sim, existe a parte legal, né? Só que vamos parar e ponderar. O negócio não é assim, né? Da mesma forma. Ah, a favela venceu. Pô, quanta gente que não queria, não tá nem ali na favela. Não, mas romantizam aqui no Japão, favela. Não sei o que é lá da favela, não sei o que é favela. Como se fosse da favela aqui no Japão. Como se a pessoa morasse na favela aqui no Japão. Faz sentido um troço desse? Não, mas temos que romantizar. Ah, está na minha raiz. Porra, desnecessário. Nós crescemos. Nós estamos evoluindo. Nós estamos aqui para evoluir como pessoa. Como ser humano. Não é ficar romantizando certas coisas. Pelo amor de Deus, gente. É a mesma coisa esse negócio da imigração. Muita gente, como é que se fala assim, quando o Trump começou a deportar o povo, não, o Trump tá errado, que não sei o quê. Mas quanto de problema financeiro o Trump tirou do país dele? Que o governo tinha que ir lá ajudar aquele povo que estava se fudendo. E aquele povo que estava se fudendo ali, a grande maioria, dependendo, era ilegal. Claro que a parte das empresas que contratavam esse pessoal como mão de obra barata, vai sofrer. Só que aquela velha história, agora a coisa vai entrar nos seus patamares. Agora vai pagar um valor justo para todo mundo. Porque antes o cara contratava a valores bem baixos, porque o cara é ilegal, o cara não podia reclamar. E só que nisso a pessoa começava a viver em condições precárias, porque não recebia um salário adequado. Mas por ele estar ilegal, ele não podia ficar pleiteando valores salariais. Então pessoas estavam sendo abusadas nessa parte. Só que nisso a mídia não fica jogando. Mas estava acontecendo sim, que sempre tem uma mídia que sempre retrata esse tipo de coisa, de uma forma ou de outra. Por que você acha que depois que quando o Biden saiu, muita coisa está mudando? Porque o governo Biden ele fazia essa caça às bruxas na mídia. Então você vê que tem muita mídia mudando agora por causa desse tipo de coisa. Um desses é o que é o Facebook. O Zuckerberg ele veio a público depois que o Biden saiu fora, ele falou: meu, eu tomava uma porrada praticamente era quase todo dia do governo. Então eu tinha que ficar quieto. Olha a diferença. Por isso que tem muita coisa que as pessoas colocam, saem falando aí, sem, como é que fala assim, sem ter um entendimento real daquela situação. Por isso que eu sou muito taxado aqui também por causa de certas coisas. O que eu prego aqui não é discurso de ódio ou nem, como é que fala assim, aquela ideia ideológica. Não, o que está acontecendo. O que é certo, o que é errado. Minha mãe me ensinou isso.
Ó, se você sabe que um amiguinho do lado ali, se você não pode roubar as coisas do amiguinho do lado, você já sabe, não é legal. Não, isso não pode. Então não faça. Você sabe que você não pode xingar o amiguinho do lado, porque você vai, como é que fala assim? Você não pode fazer algo que você não gostaria que fizessem pra você. Então não é legal você ficar ofendendo um amiguinho do lado, mas ainda assim o fazem. E aí? Tá. Por que que eu faço? Às vezes, você falou algo que eu não gostei. Tudo bem, acontece. Só que saber respeitar é importante. Você não precisa xingar, você pode chegar, ó, não gostei do que você falou, beleza. Aí tem pessoas que vão ser ignorantes, o problema é teu, até outros não, tudo bem. Então não dá para saber as reações, mas nós sabemos o que é certo, o que é errado é errado. Pode parecer uma coisa besta, mas é bem por aí que funciona. Da mesma forma, você não gostaria de ser ofendido. Por que às vezes você ofende? Já por exemplo, porque eu tenho razão, mas realmente você tem razão. Você já parou para pensar os dois lados? Aí que tá. Claro que às vezes tem aquela situação que realmente a pessoa ela tem totalmente a razão. Só que não é porque ela tem totalmente a razão que ela tem que chegar já agredindo também. Ninguém gosta de ser agredido. É tenso, mas como eu falei, tudo tem um preço. E você, se você não cumprir o seu, como é que fala assim, não pagar o preço, fica difícil, tá? Principalmente, você vê que a liberdade ela tem um preço. As pessoas desconhecem esse termo, mas acontece, se você não cumprir as regras dos estatutos, você perde a sua liberdade. Seja liberdade pessoal, liberdade financeira, liberdade amorosa, seja lá o que for, mas existe. Então nós temos que tomar cuidado pra caramba, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like e clique no sininho aí, tá certo? Para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e mais do